Oi, você também está sentindo o ano passando correndo? Às vezes parece que temos muito tempo para as coisas, mas de repente, num piscar de olhos, o prazo acabou. Você sente assim contigo também? Dentro disso tudo, fico aqui pensando como é viver nessa correria que está o mundo em um ano de vestibular. Tô aqui lembrando do meu e a sensação que vinha era que eu precisava mudar tudo ao meu redor, só respirar e viver para isso. Essa cobrança que no fim a gente nem sabe às vezes exatamente de onde vem, vai aumentando, vai dando espaço para angústia que cresce ainda mais quando a gente não sabe o que fazer. Só de lembrar o quanto naquela época era difícil de enxergar para mim, além disso tudo, parece até que eu ainda consigo sentir aquela sensação de nervoso de novo. Por isso, hoje eu tô aqui para conversar contigo sobre esse momento de vida tão marcante e que acaba sendo cheio de desafios. Meu nome é Ana Luísa, eu sou psicóloga aqui no Espaço Viver e tô nessa profissão há uns bons anos. E o motivo que me levou a fazer psicologia, na época eu não sabia, mas eu tinha uma pista forte. Eu amava escutar as pessoas. Quando eu era pequena, eu podia passar horas ouvindo as histórias de vida das pessoas à minha volta. E me encantava muito isso, eu não cansava de ouvir as experiências delas. E aí eu fui perceber, com o passar do tempo, em que eu fui me conhecendo mais, que fazia mesmo todo sentido essa profissão para mim, realmente combinava comigo. O caminho que eu precisei fazer foi o de me conhecer melhor. Então eu escolhi dividir isso com vocês, porque perceber a gente no mundo é um exercício muito legal e importante de fazer, principalmente nessas horas de decisões e mudanças na vida. Só que esse caminho não é muito simples. Pensando em tudo isso, podemos começar o nosso papo de hoje falando sobre a ansiedade de escolher a nossa profissão. E aí depois, vamos pensar em dicas para lidar com essa fase de vida. Nosso primeiro ponto é falar sobre esse grande desafio que é a ansiedade da escolha da nossa profissão. Escolher uma profissão não é uma tarefa simples. São muitas coisas para pensar. Reconhecer qual delas será que vai ser melhor para ti, que combina mais contigo. Como que vai fazer para garantir o teu sustento financeiro? Aí a pressão das pessoas querendo saber o que a gente decidiu, a nossa própria pressão por decidir. É bastante coisa, né? Mas aqui eu tô aqui para te ajudar. Em meio a um monte de descobertas, em que a maioria das vezes a gente se sente meio perdido, deslocado, essa escolha pode mesmo gerar muita ansiedade, medo, angústia. Cada um vai sentir de uma forma diferente. Mas para a maioria das pessoas vai ser algo desafiador e pode bater uma inquietação, que pode estar relacionada também com a sensação de não saber quem você é. Se ao se perguntar isso e não vier nenhuma resposta na tua cabeça, saiba que você não está sozinho nessa. Tem uma coisa que a gente ainda está descobrindo nessa fase de adolescente, adulto, jovem, é quem sou eu. Acho que a gente vai estar sempre em construção também nessa vida. E a gente luta tanto para tentar descobrir. O que eu percebo é que muitas vezes o movimento que a gente acaba fazendo é partindo do olhar de fora para dentro. Tipo, nossa, muito massa aquela pessoa lá, tem vários seguidores, faz um monte de vídeo, eu queria ser assim. Ou, puxa, tem gente que tem um monte de facilidade em matemática e eu morro de dificuldade. Essas são comparações que podem gerar várias sensações. Por exemplo, surgir em tom de desafio, que nos instiga a ir atrás daquilo que a gente admira, ou de se sentir buscando algo parecido, ou às vezes de se sentir menos por não conseguir fazer tão bem quanto o outro, daí na sensação não fica legal. E de uma forma ou de outra, o que acontece é que esses dois movimentos não aproximam a gente de como a gente está no momento. Não tem nada de errado em ter objetivos, metas, de se inspirar nas pessoas. Mas isso tudo pode ficar cansativo, perder o sentido quando essas metas não combinam com a gente. O que eu quero trazer aqui é a importância de partir de ti, do lugar que tu tá, de um olhar interior mesmo, sabe? É muito comum a gente se sentir perdido, uma bagunça de sensações, porque essa fase de vida tem muitas experiências novas. Às vezes não dá nem pra saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Sem falar, às vezes não pensa muito, já faz, tá todo mundo fazendo. Acho que tá todo mundo no mesmo barco, buscando entender as vivências ao redor. Você não tá sozinho nisso. O novo é novo para todo mundo que tá nessa faixa etária contigo. E ainda vocês têm um desafio que a minha geração teve, um pouco menos que vocês, que é cada vez mais ter mais relações no meio digital. Na minha época eu já tinha várias possibilidades de conversar pela internet, mas pensa que não existia nem WhatsApp quando eu era adolescente. Então eu tô te contando isso para você ver o quanto mudou nesses últimos tempos e o quanto de novidade você tá vivendo
com a entrada cada vez mais da tecnologia e das redes sociais nas nossas vidas. E aí, no caso, esse desafio tá para todo mundo, tá para todos nós, todas as idades estão vivendo isso. Essa mistura do mundo virtual com presencial, a gente ainda está descobrindo no que vai dar. São tantas coisas que vão parar no feed, nos stories, que às vezes é até muito fácil que o nosso olhar fique mais para fora do que para dentro da gente, de se conhecer mais, sabe? Então a gente vai pensar juntos em estratégias para lidar com tudo isso e começar o nosso próximo ponto, que são dicas para lidar com essa fase de vida. Antes disso, vou dar aquela pausa no assunto para justamente fazer aquele link entre o mundo das redes sociais. Tu já sabe melhor do que eu como é que funciona, né? Se tá gostando, já deixa o like, comenta aí, se inscreve no nosso canal. A gente está toda hora trazendo novos conteúdos. Bom, dica número 1. Uma maneira bem legal de tentar fazer esse movimento, de se conhecer mais, é perceber os teus sentimentos, as tuas sensações, sem já chegar com um julgamento sobre elas. Fazer isso sozinho não é muito fácil, então a segunda dica já vem junto, que é encontrar pessoas que tu possas conversar sobre. Fazer uma troca de ideias pode ajudar muito. E pensando até nessas trocas legais, eu vou deixar aqui um blog que fala sobre como é o estilo de relações que nos ajudam a crescer, a entender mais sobre nós. E eu tô falando tudo isso sobre essas duas dicas, perceber os sentimentos e conversar sobre eles, porque quanto mais informações sobre você, sobre as coisas que tu gosta, sobre o que tu está sentindo, perceber as tuas habilidades, tuas facilidades, os desafios, até as coisas que tu não gosta muito, isso pode contribuir para te encontrar qual caminho seguir nessa etapa, qual área prestar para o vestibular, que vá ao encontro das coisas que você se realiza fazendo. Nessa terceira dica, então, é se atentar para a sua saúde emocional. Ó. Perceba que esse momento, com intensidade, desafios, pressão, confusão, pode ir aumentando muito a angústia, que naturalmente já tem nessa fase de vida também. Ser adolescente não é fácil. Isso pode levar a vários caminhos. Então, eu imaginei 2 só pra gente pensar agora, mas poderiam ser mais complicados. Ó. Às vezes, larga tudo, só pensa, respira, vive o vestibular, e isso pode ir levando a um desgaste emocional e físico sem nem perceber. E o outro que é a sensação, às vezes, de fracasso, que acaba não fazendo nada porque se sente perdido e aí não tem ânimo para começar. Eu sei que tem muitas outras possibilidades de se apresentar nossas angústias nessas horas, mas essas podem ser até sinais também para buscar uma ajuda profissional, por exemplo. Então é importante estar atento a isso e ter um local para expressar os teus sentimentos e compartilhar com as pessoas. Isso ajuda a ir ampliando o olhar do que tu está vivendo, porque não tem onde expressar, com quem conversar, pode deixando a gente mais mergulhado às vezes nisso tudo e fica difícil de enxergar que tem vários caminhos possíveis. Fazer esse movimento de se conectar com as emoções e ao mesmo tempo olhar para o que está vivendo, tentando encontrar informações sobre tudo isso, é desafiador. Por isso, mais olhares e poder compartilhar com as sensações ajuda a ir desatando esses nós. É possível um infinito de significados que podemos dar para o momento que a gente está vivendo. Então, a última questão que eu chamo aqui para a gente pensar junto é que essa é mais uma etapa da tua vida, mais uma etapa da tua caminhada. Eu sei que parece que é toda a tua existência e nesse momento é isso mesmo que a gente sente. Mas isso é parte de um todo que se chama viver. Uma coisa que eu aprendi até depois de adulta é que um exercício bem legal de fazer é olhar para a vida como um processo. Então essa última dica, mais ou menos, é mais uma reflexão que eu te proponho a fazer para te ajudar. Perceba que não é o final que importa, mas tudo que tu caminhou, como é que está sendo a tua caminhada, o que tu está aprendendo. Para a gente chegar lá na frente, precisou passar pelo primeiro passo, né? Para ser bom em algo, a gente precisa começar, e o único jeito de começar as coisas é sendo iniciante. E a gente não começa sabendo. Então, saber disso talvez diminui um pouco essa sensação de peso e de angústia que às vezes toma conta da gente. E tudo pode virar aprendizado e experiência, não é perda de tempo. Mesmo aquilo que você fez e descobriu que não era para você, isso também é conhecimento. Então, se você está no ano de vestibular, não esquece de tentar de articular as suas rotinas de estudo com as outras esferas da tua vida, buscando ao mesmo tempo respeitar as suas características. Cada um funciona de um jeito diferente. De estudar, de guardar as informações, de descansar. E vai ser super importante tu criar uma estratégia que combina contigo. Esse é um momento de grandes mudanças, de virada de vida. E esses momentos, eles vão acontecer em qualquer época, sabe, da tua vida. E aí, pensando nisso, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do nosso canal que fala sobre como desenvolver a habilidade de enfrentamento. A vida é assim, cheia de desafios, e quanto mais a gente conseguir se conhecer, buscar estratégias, todas essas experiências vão ser bagagem para a gente seguir em frente.
E se lembre, ó, se você quiser um espaço para conversar, descobrir quem você é, se conhecer no meio disso tudo, a psicoterapia é uma forte aliada no processo. Assim, um profissional ele pode te ajudar a compreender mais sobre as suas características, para você conseguir encontrar qual área você se identifica ou em como se sentir mais preparado emocionalmente para o vestibular. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Ó, não esquece, deixa um like, se inscreve aqui no nosso canal, deixa um comentário. A gente adora fazer essa troca contigo. Tá? Um forte abraço e até mais!